Olá, eu sou Rafaele Cristiane Stadler, sou orientada do professor César Augusto Arraes e vou apresentar sobre os modeladores de resina alteram a superfície de resinas compostas Bookfill. Já existem estudos que verificam a eficácia dos modeladores na superfície de resinas compostas convencionais, mas não em resinas compostas Bookfill. O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito de modeladores de resina na mudança de cor e translucidez de resinas Bookfill. Para o mesmo foram utilizados 3 resinas: a Tetric N Serum Bookfill, Filtech One Bookfill e Opus Bookfill. E os modeladores utilizados foram Wetting Resin, Optibond FL e Amber APS. Os corpos de prova foram confeccionados em forma de discos de 4 mm de diâmetro por 4 mm de altura. Com os corpos de prova não polimerizados, foram dispensados sobre eles com uma micropipeta calibrada, uma gota em seguida esculpido com um instrumento composto plugger de ponta arredondada de diâmetro de 2 mm por 5 segundos. Após isso, coberto com uma tira Mylar. E sob ela uma lâmina microscópica de vidro de 1 mm de espessura. Pressionado sobre a tira com pressão dos dedos para remover o excesso de material e obter uma superfície uniforme. Após esse procedimento, foram polimerizados por 20 segundos e, após a polimerização, os corpos de prova foram armazenados em água destilada a 37 graus Celsius por 24 horas. Passadas as 24 horas, o mesmo operador poliu todas as superfícies dos corpos de prova por 20 segundos utilizando a sequência do Diacomp Plus Twist 7. O armazenamento foi em água, café e vinho e avaliado após 24 horas, 7 dias, 14 dias e 30 dias. A análise das medidas foi feita com espectrofotômetro, calculando o parâmetro de translucidez e, em seguida, estabilidade de cor medida sob fundo branco no teste de translucidez. Os dados analisados por meio de ANOVA, seguido pelo teste de Bonferroni. Os resultados, os valores do parâmetro de translucidez são apresentados nas tabelas 5, 6 e 7 e não foram observadas diferenças significativas nos valores do parâmetro de translucidez, independente do tempo de armazenamento, solução de armazenamento, água, café ou vinho e agentes modeladores e resina composta. Os valores da mudança de cor após a imersão em água, vinho e café em diferentes intervalos de tempo são apresentados nas tabelas 8, 9 e 10. No geral, a imersão em vinho e café aumentou os valores do parâmetro de cor em intervalos de 7 dias na maioria dos grupos, independentemente de agentes modeladores. A única exceção foi quando o Opus Bookfill foi imerso em café, pois os valores do parâmetro de cor não foram diferentes daqueles observados no intervalo de 24 horas. No intervalo de 14 dias, apenas o Filtech One Bookfill apresentou valores ΔE superior aos observados no intervalo de 7 dias, independentemente da presença ou tipo de agente modelador. Nos demais Bookfill, resinas Bookfill, os valores parâmetro de cor só aumentaram significativamente no intervalo de 30 dias. No geral, a presença ou tipo de agente modelador não teve influência nos valores do parâmetro de cor na maioria dos grupos. A única exceção foi observada quando o Tetrafill foi imerso
em solução de café. Nessa condição, a presença de âmbar APS e wetting resin na superfície do compósito resultou em valores de parâmetro de cor superiores aos observados nos grupos controle, independente do intervalo de imersão. Conclusão. O uso de agentes modeladores não compromete as propriedades de translucidez, mas pode afetar as propriedades de cor das resinas dependendo da sua composição. Aqui estão as referências e obrigado.